O empurrão veio tão forte que me fez tropeçar nos degraus da igreja. Meus óculos voaram, quebrando no chão de mármore enquanto 200 convidados assistiam em silêncio absoluto. Meu peito doía, mas a dor no coração era muito pior. Rodrigo, meu genro, acabara de me empurrar no próprio casamento da minha filha, porque eu me recusei a entregar as chaves da minha casa. É isso que você ganha por ser tão egoísta? Gritou na frente de todos. Um homem da sua idade não precisa de tanto espaço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu para me ajudar enquanto eu me abaixava, tremendo, para pegar meus óculos quebrados. Alguns convidados desviaram o olhar, desconfortáveis. Outros cochicharam entre si, mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou defender o pobre sogro que acabara de ser humilhado publicamente. Minha filha Camila ficou parada, olhando para o chão como se eu fosse invisível. Por meses eu havia suportado os comentários condescendentes dele sobre minhas roupas gastas, meu carro velho, minha vida simples. Mas isso havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido tocada. Eu me levantei lentamente, sentindo todos os olhos em mim como punhais afiados. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas por dentro algo havia mudado para sempre. Aquele empurrão não foi apenas uma agressão física. Foi a gota d'água. Por anos eu havia mantido um perfil baixo, vivendo com humildade e discrição. Eu tinha segredos que ninguém, nem mesmo minha própria filha, conhecia. 30 minutos e suas vidas mudariam para sempre. 30 minutos para eles descobrirem que haviam cometido o maior erro de suas vidas, ao humilhar o homem que secretamente havia estado cuidando deles mais do que poderiam imaginar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Benedito Carvalho. Tenho 59 anos e toda a minha vida fui um homem que prefere a discrição à ostentação. Trabalho em uma pequena oficina mecânica 3 dias por semana. Dirijo um Corsa de 10 anos. Compro minhas roupas em lojas populares. Para o mundo exterior, especialmente para Rodrigo, sou apenas um mecânico aposentado de classe média vivendo com uma aposentadoria modesta. Mas essa é exatamente a imagem que cultivei cuidadosamente por décadas. O que nenhuma dessas pessoas olhando para mim com pena sabia era que minha vida havia sido completamente diferente antes de minha esposa, Maria Teresa, falecer. Maria Teresa e eu havíamos tomado a decisão consciente de viver modestamente, de manter nossa verdadeira riqueza em segredo, para proteger a privacidade de nossa família de uma forma que eu agora entendia ter sido profética. Enquanto caminhava para fora da igreja, as conversas dos convidados me seguiram como uma nuvem tóxica. Coitado, parece tão frágil, sussurrou a tia de Rodrigo. O noivo está certo. Esse homem não pode mais cuidar de si mesmo, acrescentou o primo de Camila. Ele deveria estar numa casa de repouso, não morando sozinho, comentou outro convidado com falsa compaixão. Cada palavra era como ácido derramado em feridas abertas. O ar-condicionado da igreja contrastava drasticamente com o calor sufocante no meu peito. Minhas mãos tremiam enquanto procurava meu celular na carteira preta gasta. Uma carteira que uso há 5 anos. Não porque não posso comprar uma nova, mas porque aprendi a valorizar a praticidade sobre as aparências. Disquei um número que sabia de cor, um número que não usava há mais de 1 ano, porque ingenuamente esperava que nunca fosse necessário. Doutor Antônio, aqui é o Benedito. Preciso que venha à Igreja São João Batista imediatamente. Sim, agora mesmo. Traga os documentos que você conhece. É hora de eles conhecerem a verdade. Minha voz tremia, mas havia uma firmeza nela que não sentia há muito tempo. Tem certeza, seu Benedito? Perguntou Dr. Antônio com sua voz profissional mais preocupada. Uma vez que fizermos isso, não há como voltar atrás. Olhei de volta para a igreja uma última vez, onde podia ver Rodrigo rindo com seus amigos, provavelmente contando para eles como havia colocado seu sogro inútil em seu lugar. Camila estava ao lado dele, sorrindo fracamente, não mostrando nenhum pingo de remorso pelo que acabara de presenciar. Completamente certo, respondi.
30 minutos, Dr. Antônio, não mais. Desliguei o telefone e caminhei em direção ao meu carro com passos determinados. Pela primeira vez em anos, ia deixar cair a máscara que usara para proteger minha família. Pela primeira vez, eles iam conhecer o verdadeiro Benedito Carvalho. E quando isso acontecesse, quando a realidade atingisse seus mundos perfeitos e falsos, eles entenderiam o verdadeiro significado da palavra arrependimento. O estacionamento estava silencioso, iluminado pelas luzes da rua que criavam sombras longas entre os carros. Sentei no meu Corsa velho e esperei. 30 minutos para suas vidas mudarem para sempre. 30 minutos para eles descobrirem que haviam feito a maior besteira de suas vidas ao humilhar o homem que secretamente havia estado cuidando deles mais do que poderiam imaginar. Enquanto esperava em meu carro, as memórias de como havia chegado a este momento começaram a inundar minha mente como uma avalanche imparável. Tudo havia começado exatamente 2 anos e meio atrás, quando Camila veio ao meu apartamento com aquele sorriso nervoso que eu conhecia tão bem desde quando ela era menina. "Pai, quero que conheça alguém muito especial", ela me disse. E lá estava ele, Rodrigo, com seu cabelo perfeitamente alinhado, suas roupas de marca e aquele sorriso que não chegava aos olhos. Desde o primeiro momento, eu sabia que algo não estava certo. A forma como ele olhava para meu apartamento, avaliando cada canto com desdém mal disfarçado, me disse tudo o que precisava saber sobre suas intenções. "Que aconchegante", ele havia murmurado enquanto olhava para meus móveis de segunda mão e minhas cortinas desbotadas pelo sol. O tom dele sugeria o contrário. Camila, completamente cega pelo que acreditava ser amor, não percebeu a condescendência na voz dele. Aquele primeiro jantar havia sido um desastre silencioso. Rodrigo mal tocou na comida que eu havia preparado com tanto carinho, alegando que estava de dieta. Quando perguntei sobre sua família, ele deu respostas evasivas, mas não antes de me perguntar sobre minha situação financeira com uma curiosidade que achei alarmante. "E como você se vira com a aposentadoria, seu Benedito? Deve ser difícil sobreviver com tão pouco dinheiro", ele havia dito com falsa preocupação. O que Rodrigo não sabia era que eu havia estado observando-o tanto quanto ele havia estado me observando. Ao longo dos próximos meses, comecei a notar padrões que me deixaram em alerta máximo. Toda vez que visitavam meu apartamento, ele fazia comentários sobre como tudo estava ultrapassado, sobre como eu merecia algo melhor em minha idade dourada. Mas seus olhos sempre se demoravam nos detalhes que realmente importavam. A localização privilegiada do prédio, a vista panorâmica da minha varanda, o tamanho dos cômodos. Um dia, enquanto Camila estava no banheiro, ouvi ele falando baixinho ao telefone na minha cozinha. "Sim, mãe. O apartamento do pai dela fica num bairro caríssimo. Se eu conseguir convencer ele a se mudar para um lugar menor, a gente poderia ficar aqui até conseguir nosso próprio lugar. Ele é tão ingênuo que provavelmente até ia agradecer por ajudarmos ele na transição." As palavras dele me atravessaram como uma faca, mas mantive a compostura quando ele voltou à sala, fingindo inocência. Daquele momento em diante, cada interação com Rodrigo se tornou uma performance cuidadosamente orquestrada de ambos os lados. Ele fazia o papel do genro preocupado com o bem-estar de seu sogro, enquanto eu fingia ser o velho vulnerável que precisava de orientação. Mas por dentro, eu estava coletando informações, observando seus movimentos, entendendo suas verdadeiras motivações. Era como um jogo de xadrez, onde ambos pensávamos que estávamos ganhando. Os meses seguintes trouxeram uma escalada gradual em suas tentativas de manipulação. Primeiro, foram as sugestões sutis. Benedito via alguns apartamentos adoráveis para pessoas da sua idade, com serviços inclusos e sem preocupações de manutenção. Depois vieram as pressões mais diretas. "Você não pode continuar morando sozinho na sua idade. É perigoso. E se você cair e ninguém descobrir por dias?" Cada argumento era projetado para me fazer sentir incompetente e desamparado. Camila, minha própria filha, começou a ecoar as mesmas frases como um papagaio treinado. "Pai, Rodrigo tem razão.
Talvez fosse melhor você considerar se mudar para um lugar mais fácil de cuidar. Ver ela gradualmente se transformar na marionete daquele homem era mais doloroso que qualquer insulto direto. O filho que eu havia criado com tanto amor e sacrifício, agora me via como um obstáculo à sua felicidade. A campanha psicológica se intensificou depois que anunciaram o noivado. As visitas se tornaram mais frequentes, mas também mais tensas. Rodrigo havia começado a trazer revistas de imóveis e folhetos de comunidades para idosos. Estou apenas explorando opções para você, Benedito. Quero ter certeza de que você terá a melhor qualidade de vida possível. Ele dizia, espalhando os materiais na minha mesa de centro como se fosse uma negociação comercial. Mas eu havia estado fazendo minha própria pesquisa. Uma tarde, quando eles saíram para resolver coisas do casamento, decidi ligar para um velho amigo que trabalhava no ramo imobiliário. Marcos, preciso que investigue uma coisa para mim, disse. Tem um casal que está muito interessado no meu apartamento e quero saber mais sobre a real situação financeira deles. O que descobri me gelou até os ossos. Rodrigo e Camila estavam atolados em dívidas. O casamento que estavam planejando custava mais de R$80 mil, completamente financiado com cartões de crédito e empréstimos pessoais. O apartamento que estavam alugando estava à beira do despejo por falta de pagamento. Os carros de luxo que dirigiam estavam financiados com prestações que não conseguiam pagar. Seu estilo de vida era uma fachada construída sobre dívidas sufocantes. Tudo começou a fazer sentido. A pressa para casar, a insistência para que eu me mudasse, os comentários constantes sobre minha vulnerabilidade econômica. Não era amor que havia unido este casal. Era a necessidade desesperada de encontrar uma solução para seus problemas financeiros. E meu apartamento, localizado numa das áreas mais valorizadas da cidade, era sua tábua de salvação. A revelação me atingiu como um tapa na alma. Minha filha, a menina que eu havia criado com valores de honestidade e trabalho duro, havia escolhido o caminho fácil da manipulação e do engano. Ela havia permitido que um homem ambicioso a convencesse a ver seu próprio pai como um recurso a ser explorado, em vez de uma pessoa para ser amada e respeitada. Nas semanas que antecederam o casamento, suas tentativas se tornaram mais agressivas. Benedito, você não pode continuar sendo tão egoísta. Rodrigo me disse apenas 3 dias antes da cerimônia. Camila e eu nos sacrificamos tanto por este casamento. O mínimo que você pode fazer é nos ajudar com moradia. Suas palavras não carregavam nem a máscara de falsa preocupação. Era uma demanda direta disfarçada de favor familiar. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Dr. Antônio, meu consultor financeiro, e o único homem em quem havia confiado completamente desde a morte de Maria Teresa. Dr. Antônio, preciso que prepare alguns documentos. É possível que em breve eu tenha que revelar informações que mantive em segredo por anos. Sua voz ficou séria imediatamente. Seu Benedito, tem certeza de que este é o momento certo? Ele me alertou com a sabedoria de alguém que cuidava de meus assuntos há mais de uma década. Uma vez que essas informações se tornarem públicas, não há como voltar atrás. As consequências podem ser devastadoras para os relacionamentos familiares. Mas eu já havia tomado minha decisão. A família que eu havia tentado proteger com meu silêncio havia escolhido me trair. A maior humilhação havia acontecido apenas 2 semanas antes do casamento, durante o que Rodrigo chamou de uma importante reunião familiar. Ele havia chegado ao meu apartamento acompanhado não apenas de Camila, mas também de seus pais, uma emboscada perfeitamente planejada. Benedito, queremos falar com você sobre seu futuro. A mãe de Rodrigo, uma mulher altiva que me olhava como se eu fosse um inseto incômodo, havia começado. Acreditamos que é hora de você tomar decisões responsáveis sobre sua vida. Continuou o pai de Rodrigo, um homem corpulento que havia percorrido meu apartamento com os olhos de um avaliador, analisando uma propriedade. Na sua idade, morar sozinho em um lugar tão grande não é apenas desnecessário, mas perigoso. E se você tiver uma emergência médica e ninguém descobrir por dias? Suas palavras eram ensaiadas, perfeitas demais para serem espontâneas.
Camila havia permanecido calada durante toda a conversa, acenando ocasionalmente como uma boneca bem treinada. Vê-la ali, sentada ao lado de uma família que me tratava como um obstáculo, foi como assistir ao sol que eu havia criado morrer diante dos meus olhos. Pai, ela finalmente disse com uma voz que não reconheci mais. Eles têm razão. Rodrigo e eu conversamos, e achamos que seria melhor para todos se você se mudasse para um lugar mais apropriado para a sua idade. Apropriado para a minha idade, repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. E quem decide o que é apropriado para mim? Vocês? A mãe de Rodrigo trocou um olhar entendido com o marido, como se minhas palavras confirmassem algo que já haviam discutido. Benedito, entendemos que isso pode ser difícil de aceitar, mas você precisa pensar no que é melhor para Camila e Rodrigo, ela disse. E eu suponho que meu apartamento seria perfeito para eles começarem sua vida de casados, certo? O silêncio constrangedor que seguiu minha pergunta foi toda a resposta que eu precisava. Eles haviam planejado cada detalhe desta conversa, cada argumento, cada pressão psicológica. Rodrigo assumiu o controle naquele momento, desdobrando todo o seu arsenal de manipulação emocional. Benedito, não é apenas sobre o apartamento, é sobre seu bem-estar. Fizemos uma pesquisa e encontramos uma residência maravilhosa para pessoas da sua idade. Tem serviços médicos 24 horas, atividades sociais, refeições preparadas. Você poderia fazer amizades com pessoas que entendem pelo que está passando. O sorriso falso dele me deixou nauseado. Pelo que estou passando? Perguntei, fingindo confusão. E o que exatamente vocês acham que estou passando, Rodrigo? Ele olhou para Camila em busca de apoio antes de responder. Bem, solidão, incerteza financeira, o medo de não conseguir cuidar de si mesmo. É normal na sua idade, Benedito. Você não precisa ter vergonha de precisar de ajuda. A audácia deste homem de 28 anos, me dizendo o que era normal na minha idade, me deixou sem palavras por um momento. Mas então vi algo nos olhos dele que me gelou. A certeza absoluta de que ele tinha direito sobre minha vida, minha casa, minhas decisões. Para ela, eu não era mais uma pessoa com autonomia, mas um obstáculo a ser removido com o mínimo de resistência possível. Fizemos as contas. O pai de Rodrigo continuou, tirando uma pasta que claramente haviam preparado com antecedência. O custo da residência seria aproximadamente R$ 4.000 por mês. Com a venda do seu apartamento, você teria dinheiro suficiente para cobrir isso por muitos anos. E ainda sobraria um pouco para ajudar Camila e Rodrigo com as despesas iniciais do casamento. Lá estava, a verdade nua e crua. Não se tratava do meu bem-estar ou da minha segurança. Era sobre converter minha casa em dinheiro para financiar seu estilo de vida insustentável. E se eu me recusar? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Benedito, Camila disse, sua voz soando ensaiada. Esperamos que não seja necessário tomar medidas mais drásticas. Mas se sua saúde mental se deteriorar ao ponto de você não conseguir tomar decisões racionais, a ameaça implícita estava cristalina. Se eu não cooperasse voluntariamente, eles buscariam formas legais de me declarar incompetente. Eles haviam feito sua pesquisa. Haviam se preparado. Haviam planejado o terreno para tirar tudo que eu possuía pela força se necessário. A filha que eu havia criado com tanto amor estava sentada bem ali, permitindo que estranhos ameaçassem seu próprio pai. Aquela noite, depois que partiram com minha firme recusa, chorei pela primeira vez em anos. Não de tristeza, mas pela morte definitiva das ilusões que havia mantido sobre minha família. Liguei para Dr. Antônio imediatamente. Preciso que investigue uma coisa urgentemente, disse através das lágrimas. Quero saber exatamente qual é a real situação financeira da minha filha e do noivo dela. Tudo. Dívidas, renda, obrigações. Tudo. Os resultados daquela investigação foram devastadores. Camila ganhava R$ 45.000 anuais como assistente administrativa, mas tinha dívidas de mais de R$ 100.000 em cartões de crédito. Rodrigo trabalhava meio período como vendedor de carros, ganhando talvez 20 mil por ano,
mas gastava como se tivesse salário de executivo. Juntos, eles deviam mais de R$ 200.000, sem contar os empréstimos que haviam feito para o casamento. O apartamento que alugavam por R$ 3.500 por mês estava 3 meses atrasado. Os carros que dirigiam estavam financiados com prestações que consumiam 60% de sua renda combinada. O cartão de crédito principal estava no limite, e eles haviam começado a usar empréstimos consignados para pagar outras dívidas. Estavam em queda livre financeira, e meu apartamento representava sua única esperança de salvação. Mas havia algo mais no relatório do Dr. Antônio que havia partido completamente meu coração. Pelos últimos 6 meses, Camila havia estado ligando regularmente para bancos e seguradoras, perguntando sobre empréstimos contra propriedades de cidadãos idosos. Ela havia estado perguntando sobre procedimentos legais para obter procuração financeira sobre idosos. Minha própria filha havia estado planejando minha desapropriação sistemática por meses. A informação mais dolorosa havia chegado no final do relatório. Segundo um detetive particular que Dr. Antônio havia contratado, Rodrigo havia estado contando para seus amigos que havia se sacrificado, ficando noivo de uma mulher mais velha e menos atraente porque o pai dela tinha propriedades valiosas e nenhum herdeiro competitivo. Para ele, casar com Camila não era amor. Era um investimento estratégico no meu patrimônio. Aquela revelação havia sido a gota d'água. Por semanas considerei simplesmente revelar minha verdadeira situação financeira para eles, pensando que talvez o choque os fizesse reconsiderar seu comportamento. Mas depois de ler aquele relatório, entendi que não se tratava de dinheiro ou desespero. Tratava-se de uma ganância pura e calculada que havia corrompido minha filha, até ela ficar irreconhecível. Os dias que antecederam o casamento haviam sido uma tortura. Cada ligação de Camila era uma nova pressão para reconsiderar minha posição. Cada visita de Rodrigo incluía comentários venenosos sobre minha teimosia e egoísmo. Eles haviam começado a me tratar como se eu fosse um velho senil, cujas opiniões não importavam. A noite antes do casamento, Camila fez sua última tentativa. Pai, amanhã é o dia mais importante da minha vida. Por favor, não estrague tudo sendo difícil. Rodrigo só quer o que é melhor para todos nós. Suas palavras haviam sido a confirmação final de que eu havia perdido minha filha para sempre. A mulher que se casaria no dia seguinte não era mais a menina que eu havia criado com tanto amor e sacrifício. E agora, sentado em meu carro esperando o Dr. Antônio, percebi que tudo havia levado a este momento inevitável. Não se tratava de vingança ou crueldade. Tratava-se de justiça. Tratava-se de mostrar as consequências de suas ações. Tratava-se de ensinar que algumas linhas nunca deveriam ter sido cruzadas. 15 minutos mais e tudo mudaria para sempre. Minhas mãos tremeram enquanto disquei o número de seu João, meu vizinho do apartamento ao lado. Um homem de 70 anos que havia sido uma testemunha silenciosa de todas as visitas tensas dos últimos meses. Seu João, aqui é o Benedito. Preciso pedir um favor muito importante, disse, minha voz tremendo. Poderia ir ao meu apartamento e me trazer a pasta marrom da segunda gaveta da minha escrivaninha? Sim, agora mesmo. É urgente. Seu João havia sido como um irmão para mim desde que Maria Teresa faleceu, e sabia que podia confiar nele sem ele fazer perguntas. Enquanto esperava, lembrei da conversa que tive com seu João, apenas uma semana antes. Ele havia presenciado da sua varanda quando Rodrigo chegou com um avaliador imobiliário sem me avisar. Benedito, aquele rapaz trouxe um homem com maleta que estava medindo seu apartamento do lado de fora. Ele me contou com preocupação óbvia na voz. Quando me viram, saíram correndo. Não gosto nada do que está acontecendo. Seu João havia sido o primeiro a notar as mudanças sutis no comportamento de Camila ao longo dos últimos meses. Sua filha não me cumprimenta como costumava. Ele havia observado. Ela costumava parar e conversar comigo quando vinha visitar. Agora entra e sai correndo como se tivesse vergonha de alguma coisa. Suas palavras haviam confirmado o que meu coração já sabia. Eu havia perdido minha filha muito antes do empurrão daquela noite. A pasta que havia pedido a seu João,
Continha documentos que ninguém na minha família havia visto jamais. Certificados bancários, títulos de propriedade, registros de investimentos que Maria Teresa e eu havíamos mantido em segredo por décadas. Documentos que provavam que o pobre viúvo vivendo com uma aposentadoria modesta era, na verdade, um homem com recursos suficientes para mudar vidas com uma única decisão. 10 minutos depois, seu João apareceu no estacionamento com a pasta nas mãos. Benedito, o que está acontecendo? Você parece muito alterado, perguntou enquanto me entregava os documentos. Expliquei brevemente o que havia acontecido na igreja e vi seu rosto endurecer com cada detalhe. Aquela mulher é uma víbora, murmurou. Eu sempre soube. Seu João, em alguns minutos um homem chamado Dr. Antônio vai chegar. Quando vê-lo, diga que estou esperando ele aqui, pedi. E seu João, depois desta noite, muitas coisas vão mudar. Quero que saiba que sempre foi como família para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto acenou. Você também é família para mim, Benedito. Faça o que tem que fazer. Quando seu João voltou ao prédio, abri a pasta e comecei a revisar documentos que não olhava há meses. O primeiro era um extrato bancário mostrando um saldo de R$8.200.000 em uma conta de investimentos. O segundo era o título de propriedade de um prédio comercial no centro que gerava aluguel mensal de R$70.000. O terceiro era a escritura de uma casa na praia que eu havia comprado como investimento 10 anos atrás. Maria Teresa havia sido uma gênia em investimentos, começando com uma pequena empresa de costura e transformando-a em um império silencioso. Juntos havíamos tomado a decisão de viver modestamente para proteger nossa privacidade e a segurança de nossa família. Riqueza visível atrai problemas. Maria Teresa costumava dizer, riqueza invisível te dá poder. Nunca imaginei que teria que usar esse poder contra minha própria filha. Cada documento naquela pasta representava anos de trabalho duro e decisões inteligentes. A oficina onde trabalho 3 dias por semana não é porque preciso do dinheiro, mas porque gosto de me manter ativo e conectado com a comunidade. O carro velho que dirijo não é devido a limitações econômicas, mas porque aprendi que ostentação desnecessária só traz problemas. Meu apartamento, aquele que Rodrigo tanto cobiçava, era na verdade a propriedade menos valiosa do meu portfólio. Eu havia comprado não pelo seu valor econômico, mas pelas memórias que guardava. Era onde Maria Teresa e eu havíamos passado nossos últimos anos juntos, onde havíamos planejado nosso futuro, onde ela havia falecido em meus braços depois de uma batalha corajosa contra o câncer. Mas havia algo mais naquela pasta que mudaria tudo para Camila e Rodrigo. Pelos últimos 3 anos, desde que minha filha começou a ter problemas financeiros, eu havia estado secretamente pagando muitas de suas dívidas. Os pagamentos do cartão de crédito que ela pensava vir de bônus do trabalho, na verdade saíam da minha conta. O desconto especial no aluguel que ela havia negociado com o proprietário era dinheiro que eu transferia mensalmente. Sem Camila saber, eu havia estado subsidiando seu estilo de vida irresponsável por anos. O apartamento luxuoso onde ela morava, o carro que dirigia, até mesmo algumas das despesas do casamento que estava acontecendo naquele exato momento, haviam sido possibilitadas pelo meu apoio financeiro secreto. Eu havia pensado que estava ajudando minha filha através de um momento difícil, sem perceber que estava financiando sua transformação em uma pessoa que não reconhecia. Os registros bancários mostravam transferências mensais totalizando R$7.000, que haviam mantido o navio afundando da vida financeira de Camila, flutuando. Dinheiro que ela pensava vir de bônus do trabalho ou restituições de impostos quando, na realidade, era seu pai tentando desesperadamente protegê-la das consequências de suas decisões irresponsáveis. A ironia era devastadora. Enquanto Rodrigo me humilhava por ser um fardo econômico para o futuro casamento deles, eu era literalmente a única razão pela qual eles podiam pagar aquele casamento. Enquanto eles planejavam me desapropriar do meu apartamento para resolver seus problemas financeiros, eu havia estado resolvendo esses problemas em segredo por anos. Fechei a pasta e olhei em direção à igreja mais uma vez.
As luzes ainda brilhavam, a música ainda tocava, os convidados ainda celebravam. Mas em menos de 5 minutos, Dr. Antônio chegaria com os documentos finais que eu precisava. Em menos de 5 minutos, começaria o processo de cortar todos os fios financeiros que eu havia usado para proteger uma filha que havia escolhido me trair. Isso não é vingança, lembrei a mim mesmo. Isso é justiça. Isso é sobre ensinar que ações têm consequências, que ganância tem um preço, que família não é algo que você pode vender por conveniência econômica. Eu havia tentado proteger Camila da realidade por tempo demais, e essa proteção a havia corrompido até ela ficar irreconhecível. Os faróis de um carro se aproximaram do estacionamento, iluminando a noite com uma luz branca que momentaneamente me cegou. Era Dr. Antônio, pontual como sempre, chegando com os documentos que mudariam tudo para sempre. Saí do meu carro e caminhei em direção a ele, sentindo como cada passo me levava mais longe da aurora que eu havia sido e mais perto do homem que precisava me tornar. Seu Benedito. Dr. Antônio disse ao sair de seu carro, uma pasta legal debaixo do braço. Tem absoluta certeza sobre isso. Uma vez que entremos lá, não haverá como desfazer o que está prestes a acontecer. Olhei em direção à igreja uma última vez, onde minha filha e seu novo marido provavelmente ainda estavam celebrando sua vitória sobre o velho inútil que acabaram de humilhar. Nunca tive mais certeza de algo na minha vida, Dr. Antônio. É hora de eles conhecerem o verdadeiro Benedito Carvalho. Dr. Antônio abriu sua pasta sob a luz do estacionamento e começou a me mostrar os documentos que havia preparado com sua característica eficiência. Seu Benedito, aqui está a ordem para a suspensão imediata de todas as transferências bancárias que vinha fazendo em nome de Camila Carvalho, ele disse, apontando para o primeiro papel. Também aqui está o aviso de cancelamento do acordo de fiança que havia garantido confidencialmente. O proprietário receberá este documento amanhã pela manhã. Peguei os papéis com mãos trêmulas, mas determinadas. Cada documento representava um fio que eu havia cuidadosamente tecido por anos para proteger minha filha. E agora, eu estava cortando esses fios um por um. E o pagamento do salão? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Cancelado, Dr. Antônio confirmou. O depósito que havia garantido será retirado esta noite. Eles terão até amanhã para encontrar uma forma alternativa de pagamento. A magnitude do que estava prestes a fazer me atingiu como uma onda fria. Por 3 anos, eu havia sido a rede de segurança invisível que mantivera a vida de Camila e Rodrigo flutuando. O apartamento onde moravam, o carro que ele dirigia, até mesmo o casamento que estava acontecendo naquele exato momento, tudo havia sido possibilitado pelo meu apoio financeiro secreto. E agora, em uma única noite, eu estava retirando todo esse apoio definitivamente. Dr. Antônio, quero que entenda uma coisa, disse enquanto assinava cada documento com uma determinação que não sentia há anos. Isso não é crueldade nem vingança. É a única forma deles aprenderem o verdadeiro valor das coisas. Por tempo demais os protegi das consequências de suas ações, e essa proteção os corrompeu em pessoas que não reconheço. Entendo perfeitamente, seu Benedito. Dr. Antônio respondeu com respeito genuíno na voz. Em meus 30 anos como consultor financeiro, vi muitas famílias destruídas pela ganância e ingratidão. O que está fazendo exige mais coragem do que a maioria das pessoas possui. Suas palavras me deram a força final que precisava para dar o último passo. Caminhamos juntos em direção à entrada da igreja, e a cada passo podia sentir meu coração batendo mais rápido. Não era nervosismo que eu sentia. Era uma estranha mistura de tristeza pelo que havia perdido e antecipação pelo que estava prestes a recuperar. Minha dignidade, meu amor próprio, meu direito de ser tratado como um ser humano, em vez de como um recurso a ser explorado. A música parou abruptamente quando entramos na igreja. 200 pares de olhos se voltaram para nós, e pude ver a confusão nos rostos dos convidados. Alguns reconheceram Dr. Antônio imediatamente. Afinal, ele havia cuidado dos assuntos financeiros de várias famílias proeminentes da cidade por décadas.
Sua presença em eventos sociais geralmente significava que algo importante estava prestes a acontecer. Rodrigo foi o primeiro a reagir. "O que você está fazendo aqui, Benedito?" Gritou do centro da pista de dança onde estava posando para fotos com Camila. "Você já saiu uma vez. Não foi drama suficiente por uma noite?" Sua voz carregava aquela arrogância que eu havia chegado a conhecer tão bem, mas pude detectar uma nota de nervosismo que não estava lá antes. "Senhoras e senhores", Dr. Antônio disse com voz clara e profissional, "peço desculpas por interromper esta celebração, mas tenho assuntos legais urgentes para discutir com o senhor Rodrigo Silva e a senhora Camila Carvalho." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Alguns convidados começaram a pegar seus celulares, sentindo que estavam prestes a presenciar algo extraordinário. Camila se aproximou lentamente, seu rosto pálido e seus olhos cheios de confusão. "O que está acontecendo aqui, pai?" Ela perguntou com uma voz que não soava mais tão confiante quanto havia soado quando me humilhou apenas alguns minutos antes. "Quem é este homem e por que ele está falando sobre assuntos legais?" Pude ver suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ajeitava seu vestido de noiva, um gesto nervoso que ela tinha desde criança. "Camila", disse com uma voz mais firme do que havia soado em meses. "Este é Dr. Antônio Silva, meu consultor financeiro e legal. Ele veio entregar alguns documentos que acho que vocês acharão muito esclarecedores." Dr. Antônio abriu sua pasta e tirou o primeiro documento. "Senhora Camila Carvalho, está sendo notificada de que a garantia financeira que seu pai havia fornecido para seu contrato de aluguel foi imediatamente cancelada. Seu proprietário será notificado amanhã pela manhã, e vocês terão 30 dias para encontrar um novo fiador ou desocupar a propriedade." Toda a cor sumiu do rosto de Camila. "Garantia financeira?" Ela murmurou, olhando para mim com olhos que começavam a se encher de compreensão e horror. "Pai, do que ele está falando?" Mas eu podia ver pela expressão dela que uma parte dela já sabia. Por anos, ela havia suspeitado que sua sorte financeira não era completamente natural, mas havia escolhido não fazer perguntas, porque as respostas poderiam ter sido desconfortáveis. Também, Dr. Antônio continuou implacavelmente, as transferências mensais de R$ 7.000 que seu pai vinha fazendo para suas contas pessoais foram permanentemente suspensas. Isso inclui pagamentos de cartões de crédito, seguro do carro e várias outras despesas que vocês acreditavam estar sendo cobertas por outras fontes. Rodrigo soltou um grito que ecoou por toda a igreja. "Isso é impossível!" exclamou, correndo em nossa direção, seu smoking agora amassado e desalinhado. "Camila não tem um pai rico. Olhem como ele vive. Olhem suas roupas, seu carro. Ele é um velho vivendo com uma aposentadoria miserável." Sua histeria era evidente, e vários convidados começaram a murmurar entre si com crescente fascinação. "Finalmente", Dr. Antônio disse, tirando o último documento de sua pasta. "O pagamento garantido para esta celebração também foi cancelado. A administração da igreja terá o direito de exigir pagamento integral antes que os convidados possam sair esta noite." Suas palavras caíram sobre a igreja como uma bomba, e pude ver alguns convidados nervosamente começarem a se mover em direção às saídas. A realização atingiu Camila como um martelo. "Você", ela murmurou, olhando para mim com olhos que não conseguiam processar completamente o que estavam ouvindo. "Você esteve todo esse tempo. Você esteve pagando por tudo." Sua voz quebrou na última palavra, e por um momento, vi a menina pequena que ela havia sido, vulnerável e confusa. "Por 3 anos, Camila", confirmei com uma voz que soava estranhamente calma depois da tempestade emocional que eu havia estado vivendo. 3 anos em que pensei que estava ajudando você a passar por um momento difícil. 3 anos em que acreditei que eventualmente você se recuperaria e se tornaria a mulher que eu criei. 3 anos em que esperava que você se lembrasse dos valores que tentei ensinar. Rodrigo começou a andar em círculos, agarrando a cabeça com desespero crescente. "Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real",
gritou enquanto os convidados o observavam com uma mistura de horror e fascinação mórbida. Você é um velho pobre. Trabalha numa oficina mecânica. Dirige um carro de 10 anos. Não pode ter dinheiro. As aparências enganam, Rodrigo, disse finalmente, sentindo décadas de performance cuidadosa chegarem ao fim. Por anos, escolhi viver de forma simples, porque minha esposa e eu acreditávamos que riqueza visível atrai problemas. Acontece que estávamos certos. Só que os problemas vieram de onde menos esperávamos. A música havia parado completamente, e o único som na igreja era a respiração agitada dos noivos e os murmúrios crescentes dos convidados, que começavam a entender que estavam presenciando algo completamente inesperado. Alguns já estavam gravando com seus telefones, sabendo instintivamente que essa história se tornaria lenda urbana. Pai, Camila disse, sua voz quebrada. Por favor, tem que ter algum jeito de resolver isso. O casamento, os convidados, tudo. Mas eu podia ver em seus olhos que ela finalmente estava começando a entender a magnitude do que havia perdido. Não apenas dinheiro ou apoio financeiro. Ela havia perdido seu pai, o homem que a havia amado incondicionalmente por 35 anos. O único jeito de resolver isso, Camila, respondi, era não ter quebrado em primeiro lugar. O silêncio na igreja se tornou ensurdecedor. 200 convidados prenderam a respiração enquanto processavam o que acabaram de ouvir. Rodrigo ficou imóvel pela primeira vez na noite toda, seus olhos saltando entre Dr. Antônio, os documentos e meu rosto, como se tentasse encontrar uma rachadura na realidade que estava desmoronando ao seu redor. Camila apenas me encarava com uma expressão que nunca esquecerei. Uma mistura de choque, compreensão tardia e horror absoluto. Seu Benedito, Dr. Antônio disse em uma voz alta o suficiente para todos ouvirem. Gostaria que eu procedesse com a leitura dos detalhes financeiros completos? Sua pergunta pairou no ar como uma espada sobre as cabeças dos noivos. Pude ver vários convidados se aproximando, fascinados pelo drama que se desenrolava diante de seus olhos. Por favor, Dr. Antônio. Respondi com uma serenidade que não sabia possuir. Acho que todos merecem conhecer a verdade completa. Rodrigo tentou interromper com um grito desesperado, mas Dr. Antônio levantou uma mão e continuou com a precisão de um cirurgião realizando uma operação delicada. Ao longo dos últimos 36 meses, Dr. Antônio começou consultando seus documentos. O Sr. Benedito Carvalho transferiu um total de R$252 mil para cobrir as despesas de vida de sua filha, Camila Carvalho, e seu noivo. Isso inclui R$72 mil para pagamentos de aluguel, R$66 mil para pagamentos de cartões de crédito, R$28 mil para seguro de veículo e R$33 mil para despesas diversas. Um murmúrio coletivo varreu a igreja. Alguns convidados trocaram olhares de espanto. Outros pegaram calculadoras em seus telefones para verificar os números. A mãe de Rodrigo, que havia permanecido sentada na mesa principal durante todo o confronto, levantou-se lentamente, seu rosto completamente pálido. Além disso, Dr. Antônio continuou implacavelmente. O Sr. Carvalho garantiu pessoalmente o custo total desta celebração, incluindo a igreja, comida, música, flores e fotografia, num valor de R$83 mil. Dinheiro que, como mencionei anteriormente, não está mais disponível para cobrir essas despesas. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, mas o que saiu foi mais um lamento do que palavras coerentes. Isso é impossível. É uma mentira. Ninguém pode ter tanto dinheiro e viver como um mendigo. Ele se voltou para os convidados como se procurasse apoio, mas encontrou apenas rostos fascinados, e alguns que estavam claramente divertidos com seu desespero. Meu caro Rodrigo, disse com uma calma que contrastava dramaticamente com sua histeria. Você acabou de aprender uma lição muito valiosa sobre julgar pessoas pelas aparências. Por anos, escolhi viver de forma simples, porque minha esposa, Maria Teresa, e eu valorizávamos privacidade acima de ostentação. Acabou sendo uma decisão muito sábia. Camila finalmente reagiu.
aproximando-se de mim com passos hesitantes. Pai, por favor, tem que ter uma explicação. Tem que ter um jeito de resolver isso. Você não pode simplesmente... Você não pode destruir minha vida assim. Sua voz quebrou na última palavra, e por um momento senti uma pontada de dor maternal que quase me fez vacilar. Destruir sua vida? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim novamente. Estou destruindo sua vida? Não foi seu marido que me empurrou na frente de 200 pessoas? Não foi você que ficou parada sem dizer uma palavra enquanto eu estava sendo humilhado? Não foi você que planejou me desapropriar da minha casa? A verdade das minhas palavras ressoou pela igreja como sinos de igreja. Vários convidados acenaram, claramente lembrando da cena que havia começado todo esse drama. Alguns até tinham vídeos em seus telefones do empurrão que Rodrigo me deu. Evidência digital da crueldade que havia desencadeado essa revelação. Mas isso foi diferente, Camila murmurou, embora sua voz carecia de convicção. Não sabíamos. Não entendíamos. Pensávamos que você realmente precisava de ajuda. Suas desculpas soaram patéticas até para ela mesma. E pude ver alguns convidados trocando olhares de desdém. Não sabiam? Perguntei, minha voz subindo pela primeira vez na noite toda. Não sabiam que estavam planejando uma emboscada familiar para me pressionar a vender minha casa? Não sabiam que haviam trazido um avaliador imobiliário sem meu conhecimento? Não sabiam que estavam investigando formas legais de me declarar incompetente se eu não cooperasse? Com cada pergunta, a postura de Camila encolheu. Dr. Antônio aproveitou o momento para tirar outro documento de sua pasta. Senhor Rodrigo, devo também informá-lo que seu sogro decidiu alterar seu testamento. Todos os bens que estavam previamente designados para a senhora Camila herdar foram redirecionados para instituições de caridade dedicadas à proteção de idosos contra abuso familiar. O impacto desta declaração foi como uma explosão silenciosa. Rodrigo cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente atingido. Você não pode fazer isso, gritou, sua máscara de compostura finalmente caindo completamente. Somos sua família. Camila é sua única filha. Você não pode deserdar ela por causa de uma briga estúpida. Uma briga estúpida, repeti, deixando as palavras pairarem no ar tenso. É assim que você descreve uma conspiração familiar para desapropriar um idoso de sua casa? É assim que você justifica empurrar o pai de sua esposa no próprio dia do casamento? Minha voz havia ficado gelada, e pude ver alguns convidados se encolherem. O pai de Rodrigo, que havia permanecido calado durante todo o confronto, finalmente se aproximou com uma expressão de pânico mal disfarçado. Senhor Carvalho, acho que todos estamos um pouco alterados pelas emoções do dia. Talvez pudéssemos discutir isso em privado quando as coisas se acalmarem um pouco. Seu tom era de um homem que acabara de perceber que havia apostado no cavalo errado. Não há nada para discutir em privado, respondi firmemente. Tudo que eu tinha para dizer foi dito aqui na frente das mesmas pessoas que presenciaram minha humilhação. Vocês escolheram tornar isso público, então minha resposta será pública. Dr. Antônio fechou sua pasta com um estalo seco que ecoou por toda a igreja. Seu Benedito, todos os documentos foram entregues e explicados. Os efeitos legais começarão imediatamente. Ele se voltou para Camila e Rodrigo com uma expressão profissional, mas não sem uma certa satisfação. Sugiro que contatem seus próprios consultores legais e financeiros o mais rápido possível. Rodrigo finalmente desmoronou. Ele literalmente caiu numa cadeira próxima e começou a chorar com soluços descontrolados que ecoaram pela igreja. Tudo está arruinado, murmurou através das lágrimas. Tudo que planejamos, tudo pelo que trabalhamos, está tudo destruído. Seu vestido de noiva, antes imaculado, agora estava amassado e manchado de lágrimas. Não, disse, aproximando-me dela pela primeira vez desde o empurrão. O que está destruído são as mentiras, a ganância e a falta de respeito. O que está destruído é a ilusão de que vocês podem tratar as pessoas como objetos e esperar que não haja consequências. Parei na frente dela, forçando-a a olhar para cima. Isso é o que acontece quando você confunde bondade com fraqueza.
Camila foi até seu marido e colocou uma mão trêmula em seu ombro. Rodrigo, temos que encontrar um jeito de resolver isso. Tem que ter alguma coisa que possamos fazer. Mas mesmo enquanto falava, eu podia ver em seus olhos que ela sabia que era tarde demais. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Há um jeito de resolver isso, Camila, disse, olhando diretamente em seus olhos pela primeira vez em meses sem sentir dor. Vocês podem aprender com isso. Vocês podem crescer com isso. Vocês podem se tornar as pessoas que eu esperava que fossem antes da ganância corrompê-los. Minha voz se suavizou ligeiramente, porque apesar de tudo, ela ainda era minha filha. Mas esse crescimento terá que acontecer sem minha ajuda financeira, sem meu apartamento e sem minha herança. Vocês terão que fazer isso do jeito difícil, como todas as pessoas fazem. A igreja permaneceu em silêncio absoluto. Cada pessoa presente sabendo que estavam presenciando o fim definitivo de um relacionamento familiar. Dr. Antônio e eu nos dirigimos para a saída, deixando para trás uma igreja cheia de convidados chocados e um casal de recém-casados cujo mundo perfeito havia desmoronado em menos de 30 minutos. Enquanto Dr. Antônio e eu caminhávamos em direção à saída, o silêncio atrás de nós foi interrompido por uma voz que não esperava ouvir. Espere, Benedito. Era Mariana, a irmã mais nova de Camila, que havia estado sentada numa mesa no fundo durante todo o confronto. Ela correu em nossa direção com lágrimas nos olhos e uma expressão de horror absoluto no rosto. Tio Benedito, Mariana disse com voz trêmula. Eu não sabia de nada disso. Juro que Camila nunca me contou o que estavam planejando fazer com você. Mariana sempre foi minha sobrinha favorita. Uma jovem de 26 anos que trabalhava como professora e mantinha um relacionamento próximo comigo mesmo depois que Camila se distanciou. Se eu soubesse o que eles iam fazer com você, teria tentado impedir. Parei e olhei para ela, vendo em seus olhos a mesma honestidade que conhecia desde que ela era pequenininha. Eu sei, Mariana, disse suavemente, colocando uma mão em sua bochecha. Você sempre foi diferente. Nunca viu as pessoas como oportunidades ou recursos para serem explorados. Suas lágrimas caíram mais forte enquanto ela acenava, claramente devastada pelas ações de sua irmã. Mas por que você nunca nos contou sobre o dinheiro? Por que manteve tudo isso em segredo por tantos anos? Era uma pergunta que merecia uma resposta honesta, especialmente vinda de alguém que sempre me tratou com respeito e amor genuíno. Porque seu tio Roberto e eu aprendemos há muito tempo que dinheiro muda as pessoas. Expliquei enquanto alguns convidados discretamente se aproximaram para ouvir. Vimos famílias destruídas por heranças, amizades terminadas por empréstimos e filhos que veem seus pais como pensões ambulantes. Decidimos viver de forma simples para proteger os relacionamentos que realmente importavam. Mariana acenou lentamente, começando a entender a sabedoria por trás de nossas decisões. Mas Camila, ela era diferente antes. Quando éramos crianças, ela teria defendido qualquer um que machucasse você. O que aconteceu com ela? Sua pergunta continha toda a dor de uma irmã que havia assistido seu irmão se transformar em alguém irreconhecível. O que aconteceu com ela foi Rodrigo. Respondi com tristeza, mas sem amargura. O que aconteceu com ela foi ganância disfarçada de amor, ambição sem valores, e eu, no meu esforço de protegê-la, privando-a da chance de aprender lições importantes sobre responsabilidade e consequências. Minha resposta ressoou pela igreja onde os convidados ainda estavam absortos em cada palavra. Dr. Antônio havia respeitosamente ficado de lado durante essa troca, mas agora se aproximou e murmurou algo em meu ouvido. Seu Benedito, o administrador da igreja está se aproximando. Parece que ele já soube do cancelamento do pagamento garantido. De fato, pude ver um homem corpulento de terno se dirigindo em nossa direção com vários papéis nas mãos e uma expressão muito séria. Senhor Carvalho, o administrador disse com voz tensa. Acabei de receber um aviso de cancelamento de pagamento que é altamente irregular. O contrato para esta celebração está garantido até amanhã pela manhã. Pode explicar o que está acontecendo aqui?
Sua presença adicionou uma nova camada de realidade imediata à crise que eu havia desencadeado. Senhor Martinez, respondi, lembrando de seu nome das conversas que tivemos quando secretamente arranjei o pagamento do casamento. A garantia financeira que forneci para esta celebração foi revogada devido às circunstâncias extraordinárias que vieram à tona esta noite. Gesticulei em direção a Camila e Rodrigo, que permaneciam no centro da igreja como estátuas de desespero. Entendo, Martinez disse, olhando para a cena com a experiência de alguém que lidava com eventos sociais há décadas. E quem será responsável pelo pagamento agora? O valor total em aberto é de R$ 83 mil, incluindo a igreja, comida, música, flores e serviços de fotografia. Sua voz era profissional, mas firme, deixando claro que alguém teria que resolver este problema imediatamente. Camila finalmente reagiu, aproximando-se de nós com passos hesitantes. Senhor Martinez, tem que haver algum mal-entendido. Meu pai, ele não pode simplesmente cancelar o pagamento assim. Somos família. Isso pode ser resolvido. Sua voz carregava um desespero que eu nunca havia ouvido antes. O desespero de uma mulher que finalmente entendeu a magnitude de sua situação. Jovem senhora, Martinez respondeu com a paciência forçada de um profissional. A garantia financeira foi fornecida pelo Sr. Carvalho pessoal e privativamente. Ele tem o direito legal de retirar essa garantia a qualquer momento. Agora preciso de alguém para fornecer uma forma alternativa de pagamento imediatamente, ou serei forçado a suspender o evento. Seu ultimato caiu sobre a igreja como uma sentença final. A realidade da situação começou a penetrar nas mentes dos convidados. Alguns já haviam começado a pegar suas bolsas e discretamente se dirigir para as saídas. Outros permaneceram fascinados pelo drama que continuava a se desenrolar, como espectadores de um acidente de trânsito do qual não conseguiam desviar o olhar. Pai, Camila disse aproximando-se de mim com lágrimas nos olhos pela primeira vez desde que era criança. Por favor, sei que o que fizemos foi errado, sei que te machucamos, mas tem 200 pessoas aqui, tem fotos, tem lembranças. Você não pode destruir tudo isso por causa de uma briga. Sua voz quebrou na última palavra, e por um momento vi a menina pequena que ela havia sido. Camila, respondi com uma calma que me surpreendeu. Eu não estou destruindo nada. Vocês destruíram isso quando escolheram ganância sobre amor. Quando escolheram manipulação sobre honestidade. Quando escolheram me humilhar publicamente em vez de me tratar com o respeito que mereço como seu pai. Cada palavra era como um punhal, mas eram palavras que precisavam ser ditas. Mas o que vamos fazer? Rodrigo perguntou com voz desesperada, olhando para os convidados que continuavam a deixar a igreja. Como vamos explicar isso? Como vamos pagar por tudo isso? Seu pânico era evidente e pude ver que ele finalmente estava começando a entender as reais implicações de suas ações. Vocês vão fazer o que todas as pessoas responsáveis fazem, respondi. Vão encontrar maneiras de ganhar dinheiro honestamente. Vão aprender a viver dentro de suas possibilidades. Vão descobrir o que significa trabalhar duro pelas coisas que querem, em vez de esperar que outros as forneçam. Minha voz havia ficado mais forte, e pude sentir décadas de sabedoria acumulada fluindo através de minhas palavras. Dr. Antônio se aproximou discretamente e murmurou: Seu Benedito, o processo legal está completo. Todos os documentos foram entregues e explicados. Não há mais nada que possamos fazer aqui. Sua mensagem era clara. Era hora de partir, de deixar Camila e Rodrigo enfrentarem as consequências de suas decisões sem minha presença como distração. Mariana se aproximou mais uma vez e me abraçou apertado. Tio Benedito, quero que saiba que sempre terá meu respeito e meu amor. Não importa o que aconteça com Camila. Suas palavras foram como um bálsamo para meu coração ferido, lembrando-me que nem toda a família havia sido corrompida pela ganância. E você sempre terá o meu, Mariana. Respondi, retribuindo o abraço. Lembre-se desta noite quando tomar decisões importantes em sua vida. Lembre-se de que caráter é definido não pelo que temos, mas por como tratamos as pessoas que amamos. Suas lágrimas molharam meu ombro enquanto ela acenava,
compreendendo completamente a lição que estava se desenrolando diante de seus olhos. Martinez se aproximou novamente, desta vez com maior urgência. Senhoras e senhores, preciso de uma resolução imediata. Tenho outros compromissos esta noite e não posso manter a equipe aqui indefinidamente sem garantia de pagamento. Sua paciência profissional estava finalmente se esgotando, adicionando pressão adicional a uma situação já desesperadora. Vocês têm meu número de telefone, disse a Camila e Rodrigo pela última vez. Quando estiverem prontos para ter uma conversa real sobre respeito, valores e responsabilidade, quando tiverem aprendido o que significa conquistar as coisas por vocês mesmos, quando puderem me olhar nos olhos e me oferecer um pedido de desculpas genuíno pelo que fizeram comigo esta noite, então poderemos conversar. Mas, para isso, acrescentei, olhando diretamente para eles, primeiro vocês terão que encontrar um jeito de resolver a bagunça que criaram aqui sozinhos. Com essas palavras, me virei e caminhei em direção à saída com o Dr. Antônio, deixando para trás uma igreja cheia de caos, desespero e a dura realidade de consequências merecidas. 3 dias após o casamento, meu apartamento havia se tornado um refúgio de paz que não experimentava há anos. Seu João havia vindo toda manhã com café e pães da padaria local, certificando-se de que eu estava bem depois do que ele chamou de a noite em que Benedito recuperou sua dignidade. Suas visitas haviam sido um bálsamo para minha alma, lembrando-me de que ainda tinha família escolhida que me valorizava por quem eu realmente era. O telefone havia tocado incessantemente por esses 3 dias. Camila havia ligado 42 vezes, deixando mensagens que evoluíram da raiva inicial para súplicas desesperadas. Rodrigo havia enviado 16 mensagens de texto, cada uma mais histérica que a última. Os pais dele haviam aparecido na minha porta 2 vezes, exigindo que eu consertasse a bagunça que havia causado, mas eu havia me mantido firme com uma calma que surpreendia até a mim mesmo. Dr. Antônio chegou naquela manhã com notícias que, embora esperadas, eram devastadoras em seu escopo completo. Seu Benedito, ele me disse enquanto tomávamos chá na minha varanda. Recebi relatórios de todas as frentes. Camila e Rodrigo foram despejados de seu apartamento ontem pela manhã. A igreja iniciou procedimentos legais para recuperar os R$ 83 mil devidos. Seus cartões de crédito foram cancelados por falta de pagamento. E onde eles estão morando agora? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Com os pais de Rodrigo? Dr. Antônio respondeu. Aparentemente é um apartamento de 2 quartos onde já moram 3 pessoas. A situação está tensa, segundo minhas fontes. Sua expressão sugeria que tensa era uma descrição muito conservadora da realidade. Naquela tarde, enquanto regava minhas plantas na varanda, vi um carro familiar estacionar em frente ao prédio. Era Mariana, mas desta vez ela não estava sozinha. Com ela estava Marcos, meu velho amigo do setor imobiliário. E, para minha surpresa, seu João saiu do banco de trás. Benedito, Mariana gritou da calçada. Precisamos falar com você. Há coisas que você precisa saber. Que quando chegaram ao meu apartamento, seus rostos mostravam uma mistura de urgência e preocupação que imediatamente me deixou em alerta. Tio Benedito, Mariana começou. Tenho investigado algumas coisas desde a noite do casamento. Coisas que acho que você precisa saber antes que seja tarde demais. Ela se sentou no meu sofá com uma pasta nas mãos, que parecia tão oficial quanto a que Dr. Antônio havia carregado para a igreja. Tarde demais para quê? Perguntei, servindo chá enquanto tentava manter a calma. Marcos pigarreou e falou pela primeira vez. Benedito, pelos últimos 3 dias, tenho feito algumas investigações sobre a situação financeira de Camila e Rodrigo. O que encontrei vai além do que qualquer um de nós imaginou. Eles vinham planejando isso há mais de 1 ano. Marcos continuou, abrindo a pasta para revelar documentos que me deixaram enjoado. Encontrei evidências de que Rodrigo havia estado consultando advogados especializados em casos de competência mental de idosos.
Eles tinham um plano detalhado para legalmente te declarar incompetente e ganhar controle sobre todas as suas propriedades. Seu João, que havia permanecido calado até então, inclinou-se para a frente com uma expressão grave. Benedito, há mais. Naquela noite depois que você saiu da igreja, ouvi Rodrigo falando ao telefone com alguém. Ele estava dizendo que o velho tinha arruinado tudo, mas que eles ainda tinham o plano B. Suas palavras enviaram um arrepio pela minha espinha. Plano B? Repeti, sentindo meu estômago se contrair com uma mistura de medo e raiva. Mariana pegou minha mão e a apertou gentilmente. Tio Benedito, eles têm estado contando para todo mundo que você ficou senil, que a cena no casamento foi evidência de que você perdeu o contato com a realidade. Estão construindo um caso para que um juiz declare que você não consegue cuidar de seus próprios assuntos. A magnitude de sua traição se expandiu diante de mim como uma ferida infectada. Não bastava ter me humilhado publicamente, ter planejado me desapropriar de minha casa, ter conspirado contra mim por meses. Agora eles estavam tentando usar minha resposta justificada à crueldade deles como evidência de incompetência mental. Era uma maldade que superava qualquer coisa que eu havia imaginado ser possível. Mas isso não é tudo, Marcos acrescentou, sua voz tremendo. Descobri que Rodrigo tem espalhado rumores no bairro sobre seu comportamento errático. Ele visitou vários de seus vizinhos, sugerindo que eles deveriam relatar qualquer coisa preocupante que observassem sobre você. A natureza sistemática de sua campanha difamatória me deixou sem fôlego. Dr. Antônio, que havia retornado para nossa reunião agendada, entrou no apartamento naquele momento e encontrou a atmosfera densa de tensão. Seu Benedito, vejo que já descobriu sobre algumas das manobras recentes. Sua expressão estava mais séria do que eu já havia visto. Tenho algumas notícias adicionais que confirmam o que seus amigos descobriram. Camila entrou com uma petição preliminar ontem, Dr. Antônio disse, tirando documentos de sua própria pasta. Ela está solicitando que um tribunal avalie sua competência mental baseado no que ela chama de comportamento irracional e decisões financeiras erráticas. Ela forneceu declarações juramentadas de várias testemunhas que estavam presentes no casamento. Declarações juramentadas? Perguntei, sentindo a raiva começar a substituir o choque. Que tipo de declarações? Dr. Antônio consultou seus papéis antes de responder. Declarações descrevendo seu surto emocional injustificado contra um jovem casal inocente. Declarações caracterizando suas decisões financeiras como vingativas e destrutivas. Declarações sugerindo que você perdeu a habilidade de tomar decisões racionais. Mariana apertou minha mão mais forte. Tio Benedito, eles convenceram vários convidados do casamento a assinarem declarações. A maioria deles não entende realmente o que estava acontecendo naquela noite. Eles só viram um homem idoso atacando recém-casados. Sua voz continha toda a frustração de alguém que havia visto a verdade, mas se sentia impotente para fazê-la prevalecer. Mas temos boas notícias também. Seu João interveio com um sorriso que contrastava dramaticamente com a gravidade da situação. Acontece que há mais pessoas do seu lado do que eles imaginam. Ele tirou seu próprio celular e me mostrou uma tela que me deixou atônito. Seu João, o que é isso? Perguntei, olhando o que parecia ser um vídeo de mídia social com milhares de visualizações. Benedito, lembra que vários convidados estavam gravando naquela noite? Bem, alguns desses vídeos se tornaram virais. As pessoas não estão vendo um homem idoso senil atacando um casal inocente. Estão vendo um homem digno revelando a verdade sobre anos de abuso e manipulação. Marcos se inclinou para olhar o telefone também. Benedito, os comentários nesses vídeos são esmagadoramente a seu favor. As pessoas estão elogiando sua coragem, sua dignidade sob pressão, sua decisão de estabelecer limites. Alguns estão compartilhando suas próprias histórias de abuso familiar. Você se tornou um símbolo de resistência contra a exploração de idosos. Dr. Antônio acenou em aprovação. Essa resposta pública será inestimável se o caso for a tribunal.
É difícil argumentar que alguém é mentalmente incompetente quando milhares de pessoas estão aplaudindo a lógica e justiça de suas ações. Seu sorriso profissional havia retornado, sugerindo que talvez a batalha legal não fosse tão unilateral quanto eu havia inicialmente temido. Mas há algo mais que vocês precisam saber, disse, tomando uma decisão que vinha considerando pelos últimos 3 dias. Se Camila e Rodrigo querem jogar esse jogo, se querem transformar isso em uma batalha legal pública, então vão descobrir exatamente com quem estão mexendo. Levantei e caminhei até minha escrivaninha, onde havia estado preparando minha própria pasta de documentos. Por esses 3 dias, tenho estado em contato com vários advogados especializados em abuso de idosos. Tenho documentado tudo. As visitas intimidantes, as ameaças implícitas, a conspiração para me desapropriar de minha propriedade, até mesmo o empurrão que Rodrigo me deu. Tirei fotografias da minha bochecha inchada tiradas imediatamente após o casamento, evidência médica da agressão física. Se eles querem guerra, continuei com uma determinação que não sentia há décadas. Terão guerra, mas será uma guerra travada nos meus termos, com meus recursos e com a verdade do meu lado. Além disso, acrescentei com um sorriso que surpreendeu até a mim mesmo, decidi fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Vou contar minha história completa publicamente. Vou mostrar ao mundo exatamente o que acontece quando ganância se disfarça de amor familiar. A sala se encheu de uma nova energia. A energia de pessoas que sabiam que a justiça estava do seu lado e que tinham recursos para fazê-la prevalecer. 6 meses após aquela noite que dividiu minha vida em um antes e um depois, me encontrei sentado no estúdio de televisão mais importante da cidade, esperando a entrevista começar que contaria minha história completa para o país inteiro. O programa, Histórias de uma Vida, havia contatado o Dr. Antônio depois que os vídeos do casamento haviam acumulado mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais. Minha história havia se tornado um símbolo nacional de resistência contra abuso familiar de idosos. A jornalista, Patrícia Lopes, uma mulher respeitada por sua integridade profissional, revisava suas anotações enquanto os técnicos faziam os ajustes finais de iluminação. Senhor Carvalho, ela me disse com um sorriso caloroso, quero que saiba que você inspirou milhares de pessoas com sua coragem. Recebemos centenas de cartas de telespectadores que viveram situações similares. Durante esses 6 meses, muitas coisas haviam mudado. O caso legal que Camila e Rodrigo tentaram construir contra mim desmoronou espetacularmente quando o Dr. Antônio apresentou evidências de sua conspiração para me declarar incompetente. Não apenas perderam o caso, mas foram multados por frivolidade legal e ordenados a pagar minhas taxas advocatícias, que totalizaram R$62 mil. A falência que se seguiu foi rápida e devastadora. Camila havia perdido seu emprego quando seu empregador soube do escândalo público. Rodrigo havia tentado começar um negócio de venda de carros, mas os vídeos virais haviam arruinado sua reputação profissional. Eles estavam agora morando em um apartamento de 1 quarto na periferia, trabalhando em empregos de meio período e lutando para pagar suas dívidas acumuladas. Estamos no ar em 5 minutos, anunciou o diretor do programa. Olhei para as câmeras que em breve transmitiriam minha história para milhões de lares, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Ao meu lado estava Dr. Antônio, que havia concordado em aparecer comigo para explicar os aspectos legais do caso. Na audiência estavam seu João, Mariana e Marcos, meus pilares de apoio durante esses meses difíceis. A coisa mais dolorosa desses 6 meses havia sido o silêncio completo de Camila. Após perder o caso legal, ela não fez nenhuma tentativa de me contatar. Não houve ligações pedindo perdão, cartas explicando seu comportamento, nenhum reconhecimento de que suas ações estavam erradas. Era como se ela tivesse decidido que era mais fácil me odiar do que enfrentar a realidade do que havia feito. Rodrigo, por outro lado, havia tentado me contatar várias vezes. Suas mensagens haviam evoluído de ameaças legais para súplicas desesperadas por ajuda financeira. A última mensagem, recebida apenas 2 semanas antes, dizia: Benedito, sei que cometemos erros,
Mas somos família. Camila está doente de estresse e eu estou desempregado. Por favor, você não pode deixar sua família crescer na pobreza. A notícia do desemprego havia sido como um punhal no meu coração. Eu ia ser avô, mas meu neto cresceria em um lar cheio de ressentimento contra mim. No entanto, havia aprendido a lição mais difícil da minha vida. Não podia salvar pessoas que não queriam ser salvas. Tentar fazê-lo apenas perpetuava seu comportamento destrutivo. Senhor Carvalho, começaremos em 30 segundos. Patrícia me informou. Respirei fundo e pensei em todas as pessoas que haviam me escrito após ver os vídeos, contando suas próprias histórias de abuso familiar. Idosos cujos filhos haviam tomado controle de suas finanças. Pais emocionalmente chantageados por filhos adultos irresponsáveis. Avós ameaçados com não ver seus netos, se não fornecessem apoio financeiro. Estamos ao vivo em 3, 2, 1. A luz vermelha da câmera se acendeu e Patrícia começou com uma introdução que havia ensaiado perfeitamente. Boa noite e bem-vindos ao Histórias de uma Vida. Eu sou Patrícia Lopes e hoje temos conosco Benedito Carvalho, um homem de 59 anos cuja história chocou a nação e colocou a questão do abuso familiar contra idosos no centro de um debate nacional. Senhor Carvalho, Patrícia continuou se voltando para mim. 6 meses após os eventos no casamento de sua filha, como se sente sabendo que sua história inspirou tantas pessoas? Sua pergunta era direta, mas compassiva, permitindo que eu começasse nos meus próprios termos. Me sinto grato, respondi, sentindo minha voz se estabilizar conforme falava. Grato que algo tão doloroso quanto a perda do relacionamento com minha filha tenha servido para ajudar outras pessoas em situações similares. Por meses me senti sozinho e confuso, me perguntando se eu era quem estava errado. Agora sei que o que passei é mais comum do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Patrícia acenou e consultou suas anotações. Conte-nos sobre os anos que antecederam aquela noite, quando começou a perceber que algo não estava certo no relacionamento com sua filha e seu genro. Era a pergunta que eu estava esperando. A oportunidade de explicar como abuso emocional e financeiro se desenvolve gradualmente, quase imperceptivelmente. Começou com pequenas coisas, expliquei, lembrando daqueles sinais precoces que havia ignorado por amor. Comentários sobre minha idade, sugestões de que eu não conseguia mais cuidar de mim mesmo, pressões sutis para que eu tomasse decisões que realmente os beneficiavam. Abuso familiar raramente começa com agressões ou gritos. Começa com a erosão lenta de sua autoconfiança, com fazer você questionar sua própria realidade. A entrevista continuou por 50 minutos, cobrindo todos os aspectos da minha história. Falei sobre a decisão de viver simplesmente para proteger minha privacidade, sobre os anos de apoio financeiro secreto que havia fornecido, sobre a conspiração para me declarar incompetente e sobre a batalha legal que se seguiu. Cada resposta foi projetada não apenas para contar minha história, mas para educar outros sobre os sinais de alerta e recursos disponíveis. Senhor Carvalho, Patrícia disse perto do final do programa, tem uma mensagem para sua filha se ela estiver assistindo esta entrevista hoje à noite? Era a pergunta mais difícil, aquela que eu havia temido e esperado. Olhei diretamente para a câmera, sabendo que havia uma chance de Camila estar assistindo. Camila, se você está ouvindo isso, quero que saiba que ainda a amo. Sempre a amarei porque você é minha filha. Mas amar alguém não significa permitir que abusem de você. Amar alguém não significa sacrificar sua dignidade pela conveniência deles. Amar alguém não significa se tornar vítima de sua ganância. As portas do meu coração sempre estarão abertas para você, continuei, sentindo lágrimas começarem a se formar em meus olhos. Mas apenas se você puder atravessá-las como a mulher honrada que tentei criar. Apenas se você puder me olhar nos olhos e aceitar total responsabilidade por suas ações. Apenas se você puder mostrar que aprendeu que família se constrói sobre amor e respeito, não sobre oportunismo e manipulação. Quando as câmeras se desligaram, o estúdio explodiu em aplausos da equipe de produção. Patrícia me abraçou com lágrimas nos olhos. Benedito,
Essa foi uma das entrevistas mais poderosas que já fiz. Vai mudar vidas. 2 anos se passaram desde aquela noite que dividiu minha vida em um antes e um depois. Enquanto escrevo essas linhas, estou sentado na mesma varanda, onde costumava regar minhas plantas, e refletir sobre as humilhações silenciosas que pensava ter que suportar por amor de pai. Como o mundo parece diferente quando você finalmente encontra a coragem de colocar um preço em sua dignidade. Amanhã começou como todas têm pelos últimos 18 meses, com uma ligação de Sandra, a coordenadora da Fundação Benedito Carvalho para a Proteção de Idosos. Sim, decidi usar meu nome para a organização beneficente que fundei com parte da herança redirecionada. Benedito, temos 28 novos casos esta semana. Sandra me informou com aquela mistura de tristeza e determinação que caracteriza quem trabalha nesta área. Todos com padrões similares. Filhos adultos pressionando pais idosos por propriedades ou dinheiro. Cada caso que chega à minha mesa é como olhar num espelho do passado. Ontem, revisei o arquivo de uma mulher de 71 anos, cujo filho a convenceu a vender sua casa para o próprio bem, apenas para descobrir que o dinheiro financiou um negócio fracassado e uma viagem para o exterior. Anteontem, foi um homem de 67 anos cujos gêmeos o chantagearam emocionalmente. Se não nos emprestar R$70 mil, você nunca mais verá seus netos. A ironia não me escapa. Transformei minha pior experiência pessoal no propósito mais significativo da minha vida. A Fundação já ajudou mais de 600 idosos a recuperarem o controle sobre suas finanças, suas propriedades e, mais importante, sua autoestima. Temos advogados especializados, assistentes sociais, psicólogos e um sistema de apoio que eu gostaria de ter tido quando me sentia tão sozinho e confuso. Seu João ainda é meu vizinho mais querido, embora agora seja também vice-presidente da Fundação. Seus 74 anos estão cheios de uma energia renovada, desde que começou a dar palestras sobre como detectar manipulação familiar. Benedito, ele me disse na semana passada enquanto revisávamos casos. Nunca pensei que minha idade dourada incluiria me tornar um detetive de famílias disfuncionais, mas é a melhor aventura que já tive. Mariana se mudou para o apartamento ao lado há 1 ano. Após seu divórcio de um casamento que durou apenas 8 meses, ela decidiu que precisava estar perto da pessoa mais corajosa que conhece. Trabalhar como diretora educacional da Fundação lhe deu um propósito que nunca encontrou em sua carreira como professora tradicional. Tio Benedito, ela me diz frequentemente, você me ensinou que às vezes família verdadeira não vem do sangue, mas daqueles que escolhem te respeitar incondicionalmente. O sucesso da minha história pública trouxe consequências inesperadas. O livro que escrevi com a ajuda de um jornalista investigativo se tornou um best-seller nacional. Quando o amor machuca, um idoso reage. Vendeu mais de 300 mil exemplares, e todos os direitos autorais vão diretamente para a Fundação. As cartas que recebo de leitores são testemunhos vivos de que minha experiência ressoou em milhares de lares, onde o silêncio havia sido a norma. A pergunta que todos me fazem, a que surge em toda entrevista e conversa profunda, é se sinto falta de Camila. A resposta é complexa e dolorosa. Sinto falta da criança que ela foi, da jovem mulher que demonstrara lampejos de bondade e honra. Sinto falta da ilusão da família que pensava que tínhamos. Mas não sinto falta dos últimos anos de manipulação, chantagem emocional e desrespeito sistemático. Camila tentou me contatar exatamente 2 vezes durante esses 2 anos. A primeira foi 8 meses após a entrevista na televisão, quando aparentemente alguns colegas de trabalho haviam visto o programa e começaram a tratá-la diferentemente. A segunda foi há 3 meses, quando ela e Rodrigo se separaram definitivamente, deixando-a sozinha com meu neto Gabriel, que agora tem 2 anos. Cada vez que ligou foi para pedir ajuda financeira, nunca para oferecer um pedido de desculpas genuíno ou reconhecer o mal que causou. Seu padrão de pensamento permanece idêntico. Ela vê seus problemas como injustiças externas, não como consequências de suas decisões.
A última conversa durou menos de 3 minutos e terminou quando ela disse: Pai, seu orgulho é mais importante que seu neto. Respondi com uma clareza que me surpreendeu. Camila, minha dignidade é exatamente tão importante quanto meu neto. E espero que um dia ele aprenda essa lição melhor que você. Foi a primeira vez que desliguei o telefone na cara da minha filha. E também foi estranhamente libertador. O assunto de Gabriel, meu neto, é o único que ainda consegue me fazer chorar. Ele tem 2 anos e não me conhece. Quando Rodrigo partiu, levou todas as fotografias de família, incluindo as poucas que eu tinha dele. Criei um fundo fiduciário para sua educação universitária, administrado por Dr. Antônio, que estará disponível quando ele completar 18 anos, independentemente do relacionamento que tivermos até então. Talvez, Marcos me diz durante nossos jantares semanais, quando Gabriel for mais velho, ele busque suas próprias respostas sobre o que aconteceu em sua família. Talvez encontre a coragem de conhecer seu avô por si mesmo. O que mais me surpreende nesses 2 anos é o quanto minha saúde física e mental melhoraram. Durante os últimos anos com Camila e Rodrigo, havia desenvolvido insônia crônica, dores de cabeça constantes e uma ansiedade que me mantinha em estado de alerta permanente. Meu médico diz que meus exames atuais mostram níveis de estresse de um homem 10 anos mais jovem. Benedito, Dr. Hernandes me disse durante meu último check-up. É impressionante como o corpo responde quando eliminamos fontes de estresse tóxico. Sua pressão arterial está perfeita. Seu sono é reparador. Até sua postura melhorou. Ele tem razão. Caminho mais ereto. Minha voz soa mais firme, e minhas mãos não tremem mais quando tomo decisões importantes. Refletindo sobre esses 2 anos, entendo que minha história não tem o final feliz tradicional, onde toda a família se reconcilia e vivemos felizes para sempre. Mas tem algo melhor. Tem autenticidade, dignidade recuperada e um propósito que transcende minha dor pessoal. Aprendi que às vezes a maior demonstração de amor próprio é se afastar daqueles que insistem em te machucar. E eu pudesse enviar uma mensagem ao passado, ao Benedito que entrou naquela igreja há 2 anos, eu diria: tenha coragem. O que está prestes a acontecer será doloroso, mas do outro lado te espera uma vida mais autêntica do que jamais imaginou ser possível. Te espera a paz. A paz que vem de saber que nunca mais permitirá que alguém te trate como se fosse descartável. Esta noite, enquanto termino de escrever essas reflexões, olho para o futuro com esperança renovada. Amanhã tenho uma reunião com senadores para discutir nova legislação para melhor proteger idosos do abuso familiar. Na próxima semana, inauguro o 4º Centro Regional da Fundação. No próximo mês, começarei uma série de documentários sobre este tema, que será transmitida nacionalmente. Minha vida aos 61 anos é mais rica, mais significativa e mais autêntica do que era aos 59. Aprendi que o fim de um relacionamento tóxico não é uma perda, é uma libertação. Descobri que família verdadeira é tanto escolhida quanto herdada. E provei que nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo em sua própria história. Quando as pessoas me perguntam se me arrependo do que fiz naquela noite, minha resposta é sempre a mesma. Nunca me arrependi de recuperar minha dignidade. Gostaram da minha história? De que cidade vocês estão assistindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se gostarem da história, podem me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estou ansioso pelos comentários sobre a história. Na tela vocês podem ver 2 novas histórias de vida que recomendo muito. Tem muito mais no meu canal. Não se esqueçam de se inscrever. Nos vemos na próxima história de vida. Com amor e respeito.